como o Ecomuseu atua em conjunto com a comunidade para a resolução das ODS. Você sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram elaborados pela ONU? Segundo a ONU, esse objetivo é um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e prosperidade. Eles têm como propósito atingir pelo menos 17 metas até 2030. Para que isso aconteça, ações locais do Ecomuseu que trabalham com as metas das ODS, como saneamento básico, saúde e bem-estar, além de trabalhos de reflorestamento, são essenciais. Mas como que essas ações são feitas e observadas pelas pessoas? Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, acontece no núcleo do Vista Verde a roda de conversas, onde participantes e moradores se reúnem para vivenciar os saberes e fazeres da comunidade envolvida no projeto, de forma muito animada e leve. Para isso, fomos até lá e conversamos com a dona Josefa e a dona Eliana, participantes do projeto há um bom tempo. Dona Josefa Vieira Gomes. Então, nós somos, eu moro bem em frente a essa área verde, ela mora em frente ao parque, porque o parque atravessando a avenida, continua o parque, ela mora do outro lado. Mas ela está sempre comigo lá nas empreitadas, lavando os baldinhos, porque a gente entrega os baldinhos limpos, né? Ajudando a descartar o resíduo orgânico. Vocês conheceram por causa do Ecomuseu? Nós nos conhecemos por causa do Ecomuseu. Eu moro no bairro há 24 anos. Antes do projeto eu trabalhava, então o projeto chegou bem na transição, quando eu estava para me aposentar, né, que eu estava falando, não, agora eu vou me aposentar, agora tenho que fazer outras coisas. Eu conheci os vizinhos, porque a gente conhecia só o pessoal da rua de casa, porque eu saía às 7 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, os meus meninos não estudavam lá, a gente pagava uma babá para eles ficarem em outro local. Então a nossa vida ali, e eu ainda trabalhava finais de semana, que eu tinha plantão, então tinha época que eu trabalhava um domingo sim, no outro não, e daí era intercalando, então eu não tinha tempo para essa convivência com as pessoas no bairro. E a minha igreja também é em outro bairro, então não cria essa proximidade, né? Quando veio o Ecomuseu, nós nos conhecemos mais pessoas, porque o Ecomuseu fez essa revolução, né, dos vizinhos, que a gente ficava muito dentro de casa, daí a gente começou a trabalhar juntos. E desde então a gente se tornou grandes amigas, né? Graças a Deus. A gente está falando bastante de horta, sobre questão de água, também de compostagem, e a gente fala bastante também hoje em dia sobre ODS, sobre questões de cidades sustentáveis, né? Você acredita que com essas medidas a gente consegue fazer cidades mais sustentáveis, tanto no mundo como no Brasil? Eu acredito porque a gente tem visto, assim, no nosso bairro uma revolução, né? Nós temos a área ali da APP, mas nós temos também as hortas urbanas, que estão próximas lá, como se fosse um cinturão em volta ali das nossas casas, e onde as pessoas estão plantando o seu próprio alimento. Então tem vizinhos que repartem, né, com os outros vizinhos. A gente ali no nosso pedaço, a gente colhe banana. Banana é uma coisa que tem tido lá bem fácil. Nós tivemos muitas perdas agora com a chuva, que várias bananeiras caíram. Mas o que a gente faz? As pessoas que entregam pra gente o resíduo orgânico, a gente devolve com banana, devolve com alface. Alface é uma coisa que a gente colhe bastante lá, porque as formigas detonam as outras coisas que a gente tenta plantar, mas o alface dá pra gente repartir com as pessoas. A gente não coloca veneno, né, ali para evitar a gente mesmo comer o veneno, então a gente tem que aprender que as formigas estão lá fazendo uma coisa boa também, né? É difícil às vezes a gente olhar a formiguinha lá e não querer dar uma comidinha extra para ela. Bom, eu deixar meus conhecimentos aí para meus netos, que eu já estou ensinando, né? Eu aprendi com meus pais, eu sou paraibana, então muita coisa eu trouxe na bagagem de lá, que o meu pai, ele comprava só algumas coisas, então a gente tirava tudo da terra, né? Plantava tudo e a gente acaba carregando isso com a gente, né?
Então eu já sabia, mas eu tinha parado porque eu cheguei aqui, aí vim muito nova para cá, casei e larguei mão, né? Não tinha também a atividade que a gente tem lá, né? Mas depois que apareceu o Ecomuseu, aí começou esse movimento. Mas muita coisa que eu faço hoje é que eu trouxe dos meus pais, que eles eram agricultores, né? E a gente vai trazendo, vai aprendendo, vai passando, um ensina o outro e vai, né? Só que isso aí eu quero deixar para meus netos, que eles gostam. Tem o Rafael, a Maria Eduarda, eles já trabalharam comigo lá, agora vai vir as férias, eu sempre levo eles gostam de fazer essa movimentação, né? Então a gente tem que passar, porque é um legado que a gente deixa aí para as novas gerações, né? E coisa boa a gente tem que passar, né? Além disso, no feriado do dia 12 de novembro, acompanhamos um dos maiores eventos do Ecomuseu, a Feira de Saberes e Fazeres, onde todo o desenvolvimento cultural, culinário, social e sustentável foi apresentado pela comunidade. Uma das figurinhas mais icônicas do projeto é a Dona Terezinha, que com sua experiência nos bordados passa uma consciência ecológica para a sociedade. Como que você conheceu o trabalho do museu? Como que vocês estão batalhando? Olha, eu fiz uma exposição no Museu do Folclore, né? Aí meu trabalho ficou exposto lá e eu fiquei conhecendo a Renata. Depois a outra menina. Aí eles falaram para mim do Ecomuseu. Daí eu não lembro bem, eu fui convidada para ir na Feira do Saber. Aí eu fui, daí comecei a me envolver com o pessoal. Daí eles me convidaram para ir até a sede, para falar sobre a nascente daqui, sobre a água. Então aí eu comecei a me envolver com eles. Como que começou essa preocupação com a ecologia, com o meio ambiente, assim? Eu desde criança que eu gosto muito dessas coisas, né? Porque eu saía com o pai, assim, fazer... Hoje em dia fala rodeio, aquele montar cavalo bravo lá, não. Na nossa época, rodeio era reunir o gado do campo, as vacas mojadas, os boi de corte, para vacinar ou para marcar no mangueiro. Então a gente fazia o tarde de rodeio. E eu vi uma árvore diferente. Pai, que árvore é aquela? Se eu vi um pé de mato diferente, pai, que mato é aquele? Eu sempre me interessei por saber o tipo de mato, o tipo de coisa, assim. Dona Terezinha, você comentou também bastante da sua família e você mostrou algumas obras que seus filhos fizeram, né? Você falou que também tem uma família muito grande com seus filhos. Eu tenho três filhos agora, porque a minha filha caçula faleceu. Faz favor pra mim, Ingrid, pega esse coisa aqui, ó. Mostra pra eles, pra mim. Banner? Esse banner aqui. É um desenho meu que eu fiz pra minha filha. Uau!
Que grande! Ó, meus É braços enorme. nem conseguem. Aí, ó, pra você ver o que eu escrevi pra ela. Tem um braço. Olha, dá pra ler? Vai mostrar aqui na Puxa pra mim lá, vai lá pra mim, conta dele. Segura aí, Tati, um minutinho. Esse eu bordei ele. Nossa, é lindo. Ele é colorido, ele é muito. Só que eu fiz bastante borboleta, porque aqui eu falo, né? Ela saiu do casulo e foi numa revoada de borboleta. Então, no desenho, no que eu bordei, eu pus várias borboletas assim voando. Nossa, é lindo. E, ô, dona Terezinha, essa questão ambiental, ela aparece muito nos bordados da senhora, né, também. eu Isso é tenho muito legal. mania, porque os pássaros, para mim, representam a liberdade. As borboletas também. Que voa, vai para onde quer, né? Então, eu sempre pensei nisso, né? E você aprendeu a fazer os bordados sozinho? Não, quando eu era menina, a minha mãe, a gente fazia as artes da gente brigar, principalmente porque nós éramos meninados, e a mãe pegava e falava, estão brigando, peraí. Riscava um lençol, ela pegava aquele saco de farelo da pro boi, aí ela lavava e ela emendava tudo, fazia lençol, fazia que isso ficava bem grande, falava, vamos bordar. Aí ficava o dia inteiro lá, qual mais depressa terminar de bordar para poder ir para sair, né? Do castigo, era o castigo nosso. E a gente bordava flor em travesseiro, a gente bordava toalha de mesa, porque era tudo feito de saco, né? Até a roupa da gente de ir na escola, o uniforme de escola da gente, era feito de saco dado tinta, né? E pezinho no chão, lavar o pé com caquinho de tijolo e de pé no chão. Mas a vida da gente, ela fazia essas coisas com a gente. Eu aprendi a bordar com as minhas irmãs e com ela.